E aí pessoal, tudo beleza? Hoje a gente vai falar então sobre as ligações químicas. Primeiro, para a gente poder entender o que é uma ligação química, a gente precisa, antes de mais nada, saber o que é a teoria do octeto. Quando nós falamos lá de tabela periódica, lá na tabela periódica, os elementos químicos eles são organizados lá em elementos representativos e elementos de transição. Aí nós falamos que os elementos representativos, todos eles têm sua configuração eletrônica terminando em S ou P. Esses elementos químicos que são presentes na tabela periódica, sejam eles os representativos ou de transição, eles são todos elementos químicos que têm menos que 8 elétrons na sua camada de valência, na sua última camada eletrônica. Isso significa que eles não têm uma estabilidade. Diferente do que ocorre com os gases nobres, que são os elementos químicos da família 18, onde todos eles têm 8 elétrons na sua camada eletrônica, com exceção do hidrogênio que só tem 2. Mas todos eles, como vocês podem ver por essa tabelinha aqui, eles têm estabilidade eletrônica, por isso eles são chamados de gases nobres, porque eles não fazem ligações químicas. Com isso, então, surge a teoria do octeto, que diz que os átomos eles tendem a adquirir uma estabilidade quando na sua eletrosfera vai se formar uma configuração parecida com a do gás nobre mais próximo ao elemento químico em questão. Então, trocando em outras palavras, deixando um pouco mais simples da gente entender, a teoria do octeto ela diz que um átomo ele só vai ter estabilidade eletrônica se ele tiver 8 elétrons na sua última camada eletrônica, ou seja, na sua camada de valência. Tá? Por isso, os átomos dificilmente eles vão ser encontrados na sua forma isolada. Na grande maioria das vezes, eles vão ser encontrados na sua forma combinada, que é quando eles se ligam a outros átomos, formando moléculas, formando substâncias iônicas, formando outros agrupamentos de átomos para que eles possam suprir essa necessidade de atingir 8 elétrons na sua última camada eletrônica. Como toda regra tem a sua exceção, a teoria do octeto ela também tem alguns elementos químicos que não seguem essa teoria. Como, por exemplo, alguns elementos que podem se estabilizar com 4, 6 ou até 12 elétrons, como é o caso do berílio, do boro, até mesmo o fósforo pode se estabilizar com 12 elétrons. Tá? Mas a gente vai ver isso mais para frente quando nós estivermos falando lá da parte de hibridização e de formação de orbitais. Quando dois elementos químicos se ligam, quando dois átomos se ligam, existem basicamente 3 tipos de ligações que eles podem estabelecer entre eles, que é a ligação iônica, a ligação covalente e a ligação metálica. Hoje a gente só vai falar de duas, que é a iônica e a covalente. A metálica fica para frente. O que vai determinar qual é o tipo de ligação química que o átomo vai formar? Isso depende da sua eletronegatividade, ou seja, da sua tendência de atrair elétrons para si quando está próximo de outro átomo, e, consequentemente, também, isso está relacionado à eletronegatividade, da quantidade de elétrons da sua camada de valência, ou seja, da sua última camada eletrônica. Tá? Então, o que é uma ligação do tipo iônica? Ligação iônica é um tipo de ligação química que ocorre entre dois elementos químicos que têm uma grande diferença de eletronegatividade. Ou seja, entre um elemento muito eletronegativo e outro pouco eletronegativo. Para simplificar, geralmente a gente diz que a ligação iônica ela ocorre entre metais, que são pouco eletronegativos, e não metais, que são muito eletronegativos. Nessas ligações químicas do tipo iônica, ocorre um deslocamento de elétrons, ou seja, uma passagem de elétrons, uma transferência de elétrons de um elemento que tem a menor eletronegatividade para aquele que vai ter a maior eletronegatividade. Como ocorre passagem de elétrons, consequentemente então vai ocorrer a formação de íons, de átomos com carga elétrica. Aquele que passa o elétron, aquele que doa o elétron, adquire carga elétrica positiva, porque ele vai ficar com o seu núcleo com uma quantidade de prótons e na eletrosfera com uma quantidade menor de elétrons. Então, como ele vai ter mais prótons que elétrons, ele adquire uma carga positiva. Já aquele que ganha o elétron, ele vai ficar com mais elétrons do que prótons, portanto ele adquire uma carga elétrica negativa. O que fica positivo a gente chama genericamente de cátion, o que fica negativo a gente chama genericamente de ânion. Toda ligação iônica ocorre formação de íons, tá ok?
Então olha aqui no exemplo que a gente tem na imagem aqui, mostrando a ligação química entre dois átomos, o sódio e o cloro, para formar o sal de cozinha, que nada mais é do que chamado de cloreto de sódio, que é o que a gente conhece como sal de cozinha, que a gente usa para temperar os alimentos. Tá? No seu estado natural, ou seja, no seu estado normal, o sódio ele tem essa configuração eletrônica aqui. Ou seja, se eu fizer a distribuição eletrônica de Lewis para eles, aquela distribuição eletrônica utilizando o diagrama de Linus-Pauling, de Lewis não, de Linus-Pauling para ele, a gente vai observar aqui, ó, que na primeira camada eletrônica, camada 1, o sódio tem 2 elétrons, como está no desenho aqui. Ó. Na segunda camada eletrônica, que é a camada 2, o sódio tem 8 elétrons, 2 no subnível S e 2 no subnível P. Então dá 8 no total, que é o que está representado aqui na segunda camada eletrônica do sódio. E na última camada eletrônica, que é a sua camada de valência, ele só tem um elétron, que é esse único elétron representado pela bolinha rosinha aqui. O átomo de cloro, por sua vez, no seu estado natural, ele tem na primeira camada eletrônica 2 elétrons, na segunda ele tem 8 e na terceira ele tem 7. Então, olha, dois elementos químicos eles não estão estáveis porque eles não têm 8 elétrons na sua última camada eletrônica. Eles têm uma tendência de se juntar, de se ligar. Nessa ligação química, quando esses dois átomos eles se aproximam, o cloro é mais eletronegativo. Ele tem uma tendência de atrair elétrons, de puxar elétrons. Então esse elétron do sódio que está para o lado de fora, aqui na última camada eletrônica, que está sobrando, que está de alegre aqui, ele vai ser atraído pelo átomo de cloro e ele vai passar para dentro da eletrosfera do átomo de cloro. E aí vai passar a formar a última camada eletrônica do átomo de cloro. O cloro, como ele precisava só de 1 para chegar a 8, ele já tinha 7, ele vai adquirir a estabilidade eletrônica porque ele vai ficar com 8 elétrons na sua terceira camada eletrônica. O sódio, por sua vez, como ele perdeu o elétron que estava aqui, ó, essa camada eletrônica ela deixa de existir. E a última camada eletrônica passa a ser a anterior. Como na anterior ele já tem 8 elétrons, ele também adquire estabilidade eletrônica. O sódio, por ter perdido um elétron, ele fica com o símbolozinho de mais, ou seja, com uma carga elétrica positiva, porque ele perdeu um elétron, então ele tem uma carga positiva. O cloro, como ele ganhou um elétron, ele fica com o símbolozinho de menos, com uma carga negativa. E o que vai manter esses dois átomos unidos é essa força elétrica, essa diferença de cargas elétricas, um sendo positivo, outro sendo negativo. Os diferentes se atraem e isso faz com que os dois átomos permaneçam unidos, ligados, formando o cloreto de sódio. Toda ligação química em que ocorra a transferência de elétrons de um átomo para o outro é classificada como ligação iônica. Como que eu vou saber quantos elétrons são passados de um átomo para o outro numa ligação iônica? Como que eu vou saber qual é a quantidade de elétrons que um átomo vai passar para o outro? Vamos pegar esse exemplo que está aqui na imagem para a gente poder falar sobre ele. Como que ficaria então a ligação entre um elemento químico do alumínio e do oxigênio? O alumínio, na sua forma natural, se eu fizer a distribuição eletrônica dele, na sua última camada eletrônica, na camada de valência, que é a camada 3, o alumínio tem 3 elétrons. O oxigênio, mesma coisa, se eu fizer a distribuição eletrônica dele, a última camada eletrônica do oxigênio, que é a camada 2, ele tem 6 elétrons. O oxigênio é mais eletronegativo que o alumínio, então o oxigênio tem uma tendência de atrair, de puxar elétrons para si. O oxigênio, quando ele chega próximo do alumínio, ele vai atrair 2 elétrons do alumínio e vai receber esses 2 elétrons, vai ganhar esses 2 elétrons, ficando com 8 na sua última camada eletrônica, adquirindo estabilidade. Só que para o alumínio vai ficar faltando 1, e isso não pode acontecer. Ele precisa ter 8 na sua última camada eletrônica. Então, por isso, nessa ligação química aqui, não vai ser um átomo de alumínio com um átomo de oxigênio. Eu vou precisar de uma quantidade maior de átomos desses 2 elementos químicos para que a ligação ocorra. Professor, como que eu vou saber qual é a quantidade de átomo que vai precisar de cada um deles? Usa esse exemplozinho aqui, ó, bem fácil. Em cima do alumínio eu vou colocar a carga elétrica dele, ou seja, o quanto de elétrons ele tem para perder, quanto de elétrons tem na sua última camada eletrônica. No caso ele tem 3, então ele pode perder 3. Vou colocar aqui, ó, mais 3. E em cima do oxigênio
eu vou colocar a quantidade de elétrons que falta para o oxigênio, que é o mais eletronegativo, para chegar a 8 elétrons na sua camada de valência. Como o oxigênio já tem 6, para chegar a 8 falta 2. Então eu vou colocar aqui, ó, menos 2. Aí esse númerozinho que está em cima do alumínio eu vou colocar aqui embaixo do oxigênio, e esse númerozinho que está em cima do oxigênio eu coloco embaixo do alumínio, e eu chego à fórmula molecular, a fórmula iônica da ligação química entre alumínio e oxigênio, que é Al2O3. Ou seja, para formar uma ligação química entre alumínio e oxigênio, eu preciso de 2 átomos de alumínio e 3 átomos de oxigênio. Segue esse esqueminha aqui, ó, que funciona para qualquer tipo de substância química para a gente descobrir a quantidade de cada átomo necessário para fazer uma ligação iônica. A ligação covalente é o segundo tipo de ligação que a gente vai falar hoje, e ela ocorre entre 2 átomos que quase não têm a diferença de eletronegatividade. Ou seja, entre 2 átomos que são muito eletronegativos e a diferença de eletronegatividade entre eles é muito pequena. Nesse caso, não tem como haver uma passagem de elétrons, não tem como passar um elétron de um átomo para o outro. O máximo que vai acontecer é um compartilhamento, ou seja, os elétrons eles vão fazer parte de ambos os átomos. Então ele não deixa um e vai para o outro. Ele faz parte de ambos. Então ele passa a ser um elétron pertencente aos 2 átomos pertencentes à ligação química. Geralmente uma ligação covalente ocorre entre 2 elementos químicos não metálicos ou entre um não metal e um semimetal. Aqui eu coloquei 4 exemplos de ligações covalentes. A primeira para formar o gás oxigênio, a segunda o gás nitrogênio, a terceira a água e o quarto o ácido clorídrico, ou HCl. Aqui no cantinho a gente tem a distribuição eletrônica de cada elemento químico. O hidrogênio tem só um elétron na sua última camada eletrônica, o nitrogênio tem 5, o oxigênio tem 6 e o cloro tem 7. O oxigênio, para ele adquirir, o hidrogênio, para ele adquirir estabilidade, como ele só tem a primeira camada eletrônica se enche com 2 elétrons. Então lhes falta um para ele completar a sua camada eletrônica. O nitrogênio, como ele tem 2 camadas eletrônicas, a segunda camada eletrônica ela só se completa com 8 elétrons. Como ele tem 5, ele precisa de mais 3, então ele tem que compartilhar 3 elétrons para adquirir estabilidade eletrônica. O oxigênio tem 6 elétrons na última camada eletrônica, então ele precisa compartilhar 2 elétrons para adquirir estabilidade. E o cloro tem 7, portanto ele só precisa compartilhar 1 elétron para adquirir estabilidade eletrônica. Então olha aqui do ladinho, ó. O oxigênio, 2 átomos de oxigênio, a eletronegatividade deles é exatamente igual. Então não tem como um roubar elétron do outro. Mas para que eles possam adquirir estabilidade e formar o gás oxigênio que a gente chama, eles vão compartilhar 2 elétrons. Compartilhando 2 elétrons, esse parzinho aqui, ó, esse elétron, ele compartilha com esse oxigênio e esse elétron é compartilhado com esse oxigênio. É como se esse elétron aqui, ó, ele fizesse parte tanto desse átomo quanto desse outro aqui. Então ele vai poder passar pelos 2 átomos. Então ele é de ambos agora e não mais só desse daqui. O mesmo vale para esse elétron aqui. A mesma coisa para esse, a mesma coisa para esse. Quando esse átomo de oxigênio aqui, ó, recebe esse elétron compartilhado, ele fica com 7. Ainda não está estável. Por isso a necessidade de mais um elétron sendo compartilhado. Aí ele fica com 8 e adquire estabilidade. O mesmo vale para esse átomo de oxigênio aqui, tá? Para o nitrogênio aqui, ó, mesmo exemplo. O nitrogênio precisa compartilhar 3 elétrons. Então, quando ele se liga com outro nitrogênio para formar o gás nitrogênio, o N2, ele vai ter que compartilhar 3 elétrons com ele para adquirir estabilidade eletrônica, tá? Existem 3 formas da gente representar uma ligação covalente. Essa forma aqui que é chamada de forma de Lewis, essa daqui que é chamada de fórmula molecular, ou essa daqui que é chamada de fórmula estrutural. Na fórmula estrutural, cada risquinho representa um par de elétrons sendo compartilhado. Na fórmula molecular, a gente tem a quantidade de átomos que fazem parte dessa ligação. E aqui na fórmula de Lewis, a gente coloca os átomos e a quantidade de elétrons que estão sendo compartilhados entre eles são colocados dentro desses retângulozinhos aqui, tá? Aqui, ó, para a molécula de água, o oxigênio tem 6 elétrons. Para ele adquirir estabilidade eletrônica, ele precisa de mais 2.
O hidrogênio tem um elétron só. Para ele adquirir estabilidade eletrônica, ele precisa de mais um. Então aqui, ó, um hidrogênio compartilha um elétron com o oxigênio. O hidrogênio fica com 2, estável. O oxigênio fica com 7, ainda não está estável. É por isso que é necessário mais um hidrogênio para compartilhar mais um elétron com o oxigênio. E assim o oxigênio fica com 8 elétrons e adquire estabilidade. Por isso que a água é representada pelo símbolo H2O, porque são necessários 2 átomos de hidrogênio compartilhando elétrons com o oxigênio para que ele possa adquirir estabilidade eletrônica. Por fim, aqui é o exemplo do ácido clorídrico. O cloro precisa de um elétron, o hidrogênio também. Então eles se ligam formando uma substância de símbolo HCl. E o que é uma ligação covalente dativa, gente, para finalizar? O último tipo de ligação covalente que existe é um tipo especial que é conhecido como ligação covalente dativa. Esse tipo de ligação covalente dativa ele é diferente da ligação covalente comum que a gente acabou de falar. Vamos só voltar um pouquinho aqui. Ó. Na ligação covalente comum, os 2 átomos vão compartilhar um elétron cada, ou seja, o par eletrônico é formado por um elétron de cada átomo na ligação covalente comum. Já numa ligação covalente dativa, o par de elétrons ele é compartilhado por só um átomo que já está estável, mas ele está próximo de um outro átomo que ainda não adquiriu essa estabilidade. Tá? Então ela não é uma ligação covalente muito comum de acontecer, ela ocorre em alguns casos bem especiais. Tá? Geralmente, as ligações covalentes, normais, comuns, elas são representadas por traços, como já falei para você. Cada traço representa um par de elétrons sendo compartilhados, um de cada átomo. Na ligação covalente dativa, ela vai ser representada por uma seta e não por um traço. E essa seta ela vai sair de um átomo em direção ao outro. O átomo de que ela está saindo é quem está compartilhando o par de elétrons, quem está emprestando o par de elétrons. E aquele onde a seta está apontando é quem vai estar recebendo o par de elétrons compartilhados. Olha aqui nesse exemplo, nessa fórmula de Lewis aqui, ó, da formação do ácido sulfúrico, que é o H2SO4. Se a gente olhar aqui, ó, os pontinhos pretos, são os elétrons do enxofre. O enxofre tem 6 elétrons na última camada eletrônica. Para ele adquirir estabilidade, ele precisa de mais 2, porque ele precisa chegar em 8. Então, quando ele faz uma ligação covalente com o oxigênio aqui, ó, ganha um elétron do oxigênio, ganha compartilhado, né? Ele não ganha de verdade, é compartilhado. Ele fica com 7. Quando ele faz outra ligação covalente com o oxigênio aqui, ó, ele compartilha mais um elétron, então fica com 8. Adquire estabilidade eletrônica, ele não precisa mais ligações químicas. Só que o ácido sulfúrico não é formado só por 2 oxigênios, ele tem 4 oxigênios. E cada oxigênio tem que ter 8 elétrons na sua última camada eletrônica. Esses dois aqui, ó, eles só tem 6, porque ninguém está compartilhando nenhum elétron com eles. Por isso, esses pares eletrônicos aqui, ó, do enxofre, que não estão sendo compartilhados com nenhum outro átomo, eles podem realizar uma ligação que a gente chama de covalente dativa com um outro elemento químico, que aqui no caso é o oxigênio, para que o oxigênio também adquira estabilidade eletrônica. Então lá, quando a gente for representar a fórmula estrutural, a gente não vai usar um tracinho como na ligação covalente comum, a gente usa uma seta. Tá ok, pessoal? Então é isso aí, é o que a gente tinha para falar com vocês sobre hoje. Assiste os 2 videozinhos que eu deixei ali, 2 videozinhos que mostram de forma bem didática as ligações iônicas e covalentes e faz as atividades lá no Google Sala de Aulas. Tudo bem, pessoal? Valeu, até semana que vem. Tchau, tchau.